A gente está de volta então com mais Agroforte Brasil Forte. Olha, a gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do planeta. E olha, os nossos produtos chegam a mais de 130 países, o que representa 44% das exportações brasileiras. Algo aí em torno de 96 bilhões de dólares, Celso. Ou seja, Renata, a força que vem do campo do seu trabalho, produtor, ajuda no crescimento do Brasil e ainda alimenta o mundo. E o sistema CNA tem um papel importante em todo esse processo. Isso mesmo, participando aí ativamente das negociações internacionais, capacitando os produtores, marcando presença em grandes feiras. Então a gente vai conhecer um pouco mais dessa atuação na reportagem de Daiane Andrade em São Paulo e Felipe Killing lá na Europa. O Brasil é referência na fruticultura. A produção nacional supera 44 milhões de toneladas. Somos líderes na produção mundial de laranja e no suco da fruta. E destaque no cultivo de mamão, abacaxi, tangerina, banana, limão, melão, maçã, entre outras. Grande parte da produção é destinada ao mercado interno e só 3% vão para o exterior. Em 2017, os embarques brasileiros registraram um crescimento de 15% em relação a 2016. Nas frutas frescas, a manga liderou as vendas com mais de 205 milhões de dólares comercializados. Mas em termos de crescimento, o destaque maior foi para as uvas, que cresceram 47%, e também para as maçãs, com um salto de 131%. E quando a gente vai junto no processo de exportação, quando o produtor busca outros produtores e conhece como o passo a passo de quem já está lá naquele mercado, não é simplesmente hoje eu decidi exportar, amanhã eu estou vendendo para a China. Não, eu tenho que conhecer o mercado chinês, eu tenho que conhecer qual vai ser a logística que eu vou utilizar para chegar naquele mercado, né? Todas as regras sanitárias, as regras, as exigências do mercado e, principalmente, eu tenho que conhecer meu consumidor. Que as frutas brasileiras têm conquistado cada vez mais mercado é um fato indiscutível. A qualidade e o sabor desse produto brasileiro tem como principal destino a União Europeia. Mas quem pode contar um pouco mais sobre como as nossas frutas estão caindo no gosto do velho continente é o repórter Felipe Killing, nosso correspondente na Europa. Olá, Felipe, é isso mesmo? Olá, Daiane. Em 2017, o total de exportações de frutas do Brasil somou 946 milhões de dólares. Isso equivale a mais de 3 bilhões de reais. Aqui na Europa, as frutas brasileiras fazem o maior sucesso. 70% das exportações tem como destino a União Europeia. O número é bom e merece ser comemorado. E a cada ano, as exportações de frutas para cá aumentam. Só que é o seguinte, tem muito espaço ainda para ser conquistado. E eu vou te falar um negócio, potencial a gente tem de sobra. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia. Somos o 24º no ranking de exportação do setor. É muito pouco pelo que podemos oferecer. O Ministério da Agricultura e Pecuária trabalha para que nos próximos 2 anos o Brasil aumente em 50% esse volume para o exterior. Mais do que os impostos e a disputa de preços, o principal entrave tem sido as barreiras sanitárias pelo medo de inserção de pragas em outros países. O Brasil tem controles de higiene muito rigorosos. Então, quando a gente fala das nossas frutas, seja aí no Brasil ou aqui na Europa, pode confiar. Além da qualidade garantida, o sabor também é de alto nível. Não tenho decepção, porque sempre era deliciosa. Não tem perigo de cortar e não tá boa. Porque às vezes a gente compra de outros países, você corta e ela não tá boa. Então eu compro brasileira por isso, que sempre ela está muito boa. Delícia! Mas para que a Silene possa se deliciar com as frutas brasileiras em Londres, a logística não é simples. Elas precisam atravessar o Atlântico numa viagem de 9.000 quilômetros. As nossas frutas vão parar nas prateleiras dos principais supermercados, como Marks & Spencer, uma multinacional que teve um faturamento bruto no ano passado de impressionantes 690 milhões de libras, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. Além dos britânicos, quem também confia muito nas frutas brasileiras são os alemães, que em 2017 passaram a importar mais da nossa produção. O aumento das exportações aqui para a Europa é fruto de um trabalho conjunto da CNA,
Abra Frutas e Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Em ações para conquistar novos clientes, representantes das duas organizações estiveram presentes na Fruit Logística, em Berlim, uma das mais importantes feiras do setor. O stand da Abra Frutas e da Apex recebeu a visita de 2 ministros da Alemanha. Com o ministro de Transportes, foi discutido formas de melhorar a logística das frutas brasileiras na Alemanha e na União Europeia. Com o ministro da Agricultura, a conversa foi sobre a troca de tecnologias de produção. E é importante o apoio da Apex para esse evento, para que a gente possa estar realmente com um stand como nós estamos hoje, que é um recorde de tamanho, 500 metros quadrados, e um recorde de participação de empresas, em torno de 20 empresas presentes com stands aqui nesse evento. Hoje a gente gera em torno de 700 empregos diretos, fora os indiretos, e a gente trouxe muito conhecimento de fora para a região. Então hoje a gente conseguiu capacitar as pessoas da nossa região para fruticultura. Essa é a nossa competência, é o agronegócio. E é através do agronegócio que nós temos uma grande chance de mais rapidamente resolvermos os desafios da nossa economia. O cenário para esse ano é animador e de nova alta nas exportações das nossas frutas. E até 2020, a expectativa é de chegar a $1 bilhão. Linda reportagem que a gente acompanhou, né, Celso? E para contribuir ainda mais com a fruticultura brasileira, o Senar inaugurou um centro de excelência para capacitar os trabalhadores do setor. A unidade fica na cidade de Juazeiro, na Bahia, e atende toda a região do Vale do Rio São Francisco. Mas não para por aí. Na próxima quarta-feira, dia 7 de março, vai ser inaugurado o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E claro, você vai acompanhar tudo aqui no Agroforte Brasil Forte. Celso, agora então a gente vai falar sobre água para alimentar o mundo. Um dos bens mais preciosos para o produtor rural, a gente sabe que é a água. Afinal, sem água e terra não tem alimento. Por isso, Renata, agricultores e pecuaristas desenvolvem ações para garantir o uso sustentável e racional da água. Vamos conhecer agora um bom exemplo que vem do estado de Goiás, na reportagem de Daniela Castro. O produtor Leandro Sato se deparou com um problemão há 8 anos. O cultivo em área irrigada, acredite, não estava dando rentabilidade. Ao contrário do que a gente pensava, de que uma área irrigada é a salvação da rentabilidade, onde é possível até 3 safras por ano, isso aconteceu no início, mas logo depois a rentabilidade nas áreas irrigadas foram diminuindo. Ele procurou assistência técnica e, junto com a avaliação do Instituto Agronômico de Campinas, decidiu investir no enriquecimento do solo e na reserva de água. A gente aprendeu aqui que não tem como falar de água sem falar de solo e não tem como falar de solo sem falar de água. A água a gente tem que conduzir ela de maneira correta, evitando erosão, e aí já entra a variável solo no meio. Infiltração de água para poder ter uma boa reservação, uma boa quantidade de água no solo e na barragem, depende de porosidade no solo. Entre as medidas adotadas, o produtor planejou o terraceamento para evitar a erosão e manter a água no solo e usou plantas forrageiras para garantir uma boa umidade. A partir daí, então, se desenvolveram vários projetos aí de trabalho com plantas de cobertura, começar a, na verdade, voltar a trabalhar com tecnologias de revegetação de áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, as plantas de cobertura que eu já comentei, terraceamento, por exemplo,
A gente sabe hoje que em áreas com baixa declividade, mesmo com essa baixa declividade, ainda é necessário o terraceamento, porque ela vai influenciar diretamente na nossa barragem, que fica um pouco abaixo dessa área. Aqui na fazenda eles vêm fazendo um trabalho, principalmente de manejo de solo, de culturas e de áreas de preservação permanente, para que tenha uma infiltração garantida e que a água chegue aqui embaixo na represa e que tenha essa água para as produções irrigadas ao final do ciclo de seca. Então esse é um processo contínuo, um trabalho longo, difícil. Esse foi o primeiro pivô a passar pelo projeto. O solo ficou descansando por 3 anos com capim e também pastejo. Há 3 anos, a área foi devolvida para a agricultura e os resultados são bastante animadores. Além da economia gerada de 20% no consumo de água e energia elétrica, a rentabilidade na produção de soja aumentou 100%. Tudo isso graças à melhoria na estrutura do solo. Enquanto a média geral de produtividade em Cristalina é de 55 sacas de soja por hectare, Leandro consegue até 80 sacas por hectare. A partir do momento que a gente tiver ambientes produtivos, ambientes altamente disponíveis, qualquer que seja a cultura, qualquer que seja o manejo a ser feito em cima desse ambiente produtivo, ele vai dar resultado. Seja ele soja, seja ele gado, seja ele milho, fruta. Cuidar da água e do solo é um trabalho diário do produtor brasileiro. Um cuidado para garantir emprego e renda no campo e água durante todo o ano. E o tema da água é tão importante para o produtor rural que o sistema CNA-Senar vai participar do 8º Fórum Mundial da Água entre os dias 18 e 23 de março em Brasília. E a cobertura completa, é claro, você vê aqui no Agroforte, Brasil Forte, Celso. E no próximo programa vamos conhecer outra iniciativa de sucesso no uso sustentável e racional da água. Dá uma olhadinha. Em Cristalina, Goiás, o exemplo de um produtor rural que capta a água da chuva neste lago, a reutiliza em várias atividades agropecuárias e, inclusive, contribui para a geração de energia. E o primeiro programa Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Olha, no próximo domingo nós voltamos às 9h30 da manhã com o trabalho do produtor rural brasileiro. E as ações do Sistema CNA-Senar, Instituto CNA, no desenvolvimento do setor agropecuário. Um grande abraço a todos, boa semana, até mais. Tchau. Tchau.